Eu não poderia deixar de vir aqui, exatamente por ser do Acre, dar meu testemunho nessa sessão onde fazemos homenagem aos 50 anos da Rede Globo de televisão. Talvez seja um dos estados mais distantes do centro-sul do país, tem características bem próprias, e eu queria cumprimentar a todos, o senador Caiado, autor do requerimento, os demais colegas senadores, o ministro Edinho e especialmente o João Roberto, a senhora Laura, a atriz, Francisco Oco e a Malu Mader, e a todos que estão nessa sessão. Para mim, é uma oportunidade, de alguma maneira, dar o testemunho de um pedaço desses 50 anos de história da Rede Globo. E como a Globo cresceu contando histórias, e penso que isso é a coisa mais fantástica que os atores fazem, e só tem sucesso quem conta boas histórias ou quem interpreta boas histórias, a Globo ocupou esse espaço de destaque, fazendo uso de tecnologia, de gente competente e contando histórias. Eu só quero dar o testemunho porque fui governador do Acre por 8 anos, conheci pessoas que trabalhavam e trabalham na Globo, conheci dirigentes da Globo, e através de um braço importante da Rede Globo, que é o braço cultural, eu pude me aproximar mais ainda na pessoa de um amigo, que até hoje tenho, que é o Hugo Barreto, amigo da Malu, a Beth, são muito amigos. Ele ficou um amigo do Acre, vivia no Acre, andava no Acre, junto com seu irmão, Zé Roberto. Andamos nas aldeias indígenas, conhecemos a fundo, e dali nós implementamos, quando eu era governador, então mostra talvez o sucesso por estar enraizado em toda a parte do Brasil, nos lugares mais distantes. Lá se criou um projeto chamado Projeto Poronga, que é a simbologia do farol, do seringueiro, que para cortar seringa no século passado ele tinha uma lamparina na cabeça, a única luz que ele podia ter para trabalhar desde a madrugada e cortar seringa. E, inspirado nisso, na luz que clareia o caminho, foi criado o Projeto Poronga com a Fundação Roberto Marinho. E, na época do governo, nós tínhamos um problema seríssimo. Um número de jovens que abandonavam as escolas. E aí, depois, mesmo querendo voltar, já não conseguiam voltar porque já tinham uma idade um pouco mais avançada e já não se encaixavam mais de se somar a outros bem mais jovens. E o Projeto Poronga veio para tentar equalizar essa idade séria. Começamos com o ensino fundamental, da 5ª à 8ª, formamos dezenas de milhares de jovens que já não tinham mais oportunidade de uma formação educacional. E avançou, e depois com a Vilma, com o ex-governador Binho, que era o meu secretário de Educação, a Vilma, o Hugo Barreto, nós conseguimos fazer, então, uma adaptação, porque não era o telecurso, era uma adaptação regionalizada, localizada, levando em conta a realidade da população da floresta, o ensino médio. Nos lugares onde não dava, porque para levar um professor, levar uma escola é muito difícil. Mas aí, usando a tecnologia, primeiro do método, mas também a disposição, nós conseguimos, então, formar também milhares de jovens que já não tinham mais oportunidade de concluir e ter um diploma, ter uma formação adequada, que é o básico da cidadania. Conto isso para poder citar também alguns acreanos que têm uma história muito relacionada com a Rede Globo de televisão. Ainda há pouco, o senador Serra, ainda me referindo a ele, fez um comentário sobre a linguagem usada no Jornal Nacional. Eu falo acreanês, estou falando aqui acreanês, é esse o sotaque do acreano. Não é nem o nordestino, não é o pessoal do norte, do Pará, do Amazonas, com todo respeito, mas é um misto. Porque o Acre foi território, tinha uma relação direta com o Rio, e o Acre é a terra do Armando Nogueira. O Armando Nogueira, com 12 anos de idade, ele matava a aula, ele que foi um grande estudante, eu tive o privilégio da convivência com ele, matava a aula para ficar apreciando um poeta embriagado, promotor de justiça, que ficava declamando poesias com hobby de chambre e tomando vermute de manhã. E ele, apaixonado pela palavra, ele ficava ali atrás de umas mangueiras, apreciando. Nós dois juntos fizemos uma escultura
do poeta sentado numa mesa de bar, parecida com aquelas que tem no Rio, de bronze. Foi a Cristina Mota que fez, a mesma que fez a Brigitte Bardot em Búzios, que é amiga da gente. Fizemos lá, descrito pelo Armando Nogueira. Era ali que ele se inspirou e se apaixonou pela palavra. Depois ele foi para o Rio, e era apaixonado por aviação, e conheceu o seu pai. Era uma pessoa que tinha o maior carinho pelo Dr. Roberto, e dizia que o fato de ser acriano, de se orgulhar de ser acriano, fez ele se aproximar do Dr. Roberto, que dava oportunidade para um jovem estudante do Acre, e conseguiu uma salinha no final de um corredor para o Armando Nogueira. E o Armando disse que ficou mais próximo do seu Roberto, porque, às vezes, o Dr. Roberto chegava alguém e disse: você já viu um acriano na tua vida? Eu não, nunca vi um acriano. Ele disse: então, vem cá. Andava ao final do corredor, abria a porta e disse: está ali, ó, aquilo ali é um acriano. E o Armando, com aquilo ali, foi chegando mais perto, e foi esse Armando Nogueira, com essa capacidade de escrever, de ter um texto que é a coisa mais brilhante, uma das mais brilhantes que eu já vi, né? Tipo, se o Pelé não tivesse nascido gente, teria nascido bola. Só o Armando Nogueira consegue fazer as coisas assim. E ele se aproximou muito do Dr. Roberto, e todos, aqui eu posso falar isso porque tem livro já escrito, o Armando ajudou a criar essa linguagem televisiva do noticiário, essa linguagem que não tem sotaque, que usa algumas palavras que se comunica com todo mundo, da classe A a todas as classes. Isso é uma coisa fantástica, que a gente tem no noticiário da Rede Globo. É uma linguagem que fala com todas as regiões do país, e todos compreendem, todos entendem perfeitamente. Então, foi corrigindo palavra por palavra, mudando, tirando algumas, que se construiu essa história. E a outra, por fim, é outra grande acriana, o Acre, vocês estão vendo que é parte da história da Rede Globo, né? É a própria Glória Pérez, também acriana, que nos aproximou muito, e graças a essa disposição de ver o Brasil, de interpretar o Brasil, que a gente vê nos atores, nos autores e nos diretores da Globo, foi feita a minissérie de Galvez a Chico Mendes, que contou com um primor extraordinário a história, a saga do Acre Estado, a história de Chico Mendes, a história de Galvez. E aí eu me aproximei um pouco do Projac, pude ver e ver aquela coisa, aquela indústria fantástica, moderna, que certamente não tem outro igual no mundo. E a Glória Pérez, através das novelas, ela também, junto com outros autores, mas ela é uma das criadoras dessa história de fazer a novela não ser só uma ficção, mas ela entrar na realidade do povo brasileiro. Quando ela começou a pôr pessoas que viviam realidades, situações extremas, que funcionavam como excluídos na própria sociedade ou das políticas públicas, levou para a novela pessoas com seus problemas, e aquilo ali se transformou, em muitos casos, em políticas públicas, com leis votadas aqui no Congresso, com políticas e medidas e comportamentos que começaram a ser diferentes a partir de uma novela, que trazia a ficção, o choro, o riso, mas trazia também um problema concreto e real vivido pelos excluídos, que não tinham para quem falar e nem eram reconhecidos na nossa sociedade. Então, são essas histórias. E eu estou contando a partir de autores e de componentes dessa história que saíram de um estado muito pequeno do Brasil, que saíram lá dos rincões, pegando apenas esses dois. Podia contar também, para concluir, o João Donato, que é um acriano também, que criou uma sonoridade no Brasil. E que a Globo, tantas vezes, agora nos seus 80 anos, fiz uma viagem com ele para uma aldeia, fiquei 3 dias com ele no ano passado, porque ele queria gravar, filmar com os índios, com 80 anos de idade, parecia o Dr. Roberto, que começava as coisas depois dos 80, para nos animar a todos. Então, eu concluo aqui, cumprimentando essa história e passando aqui um breve relato de parte dessa história vivida no Acre. Eu sou de uma outra era, de uma outra época, não tive o privilégio da convivência com o Dr. Roberto, convivi já com os filhos, tenho uma relação com o Zé Roberto, com o João Roberto também de muito respeito, com o Roberto Irineu um pouco mais distante, mas também já tive boas oportunidades de conversar, e queria contar um episódio que eu acho que merece, antes de concluir, senhor presidente. No começo do nosso governo, o Brasil viveu momentos também de muita preocupação. Estou me referindo ao começo dos anos 2000, 2003, 2002 para 2003. Era um quadro difícil. Estava saindo o presidente Fernando Henrique, estava entrando o presidente Lula.
Naquele tempo, eu sei que essa empresa, que completa 50 anos, estava passando por desafios enormes. E naquele tempo, eu, por ter alguma proximidade com alguns que trabalhavam, tinha uma proximidade grande com o Armando e outros, e Glória, me aproximei de... todos faziam uma pergunta: o Brasil vai dar certo? Porque se não der certo, nós podemos até ter problema com a Globo, com a empresa. Todos os grupos econômicos estavam vivendo isso. E eu fui perguntado várias vezes sobre isso. E eu, obviamente, falei que o Brasil daria certo. Eu acho que o Brasil deu certo. A Globo também superou suas dificuldades. Nós, de alguma maneira, nos ajudamos a superar. Deu tão certo que agora se agravaram alguns outros problemas, que ficaram grandes também. E é dentro desse espírito de um Brasil que precisa seguir dando certo, de nós vivermos um ambiente do nosso tempo, que eu queria concluir, não de maneira tão alegre como eu vi, mas eu acho que nós todos aqui, aproveitando os 50 anos da Globo, eu estou muito preocupado, não com as crises políticas, econômicas, que nós vamos encontrar uma maneira de superá-las, mas com esse ambiente que para mim, não me anima, de uma certa intolerância, de um certo conservadorismo que começa a ganhar uma força além da conta, e acho que só tem um jeito, através da cultura, dos meios de comunicação, dos que fazem arte, dos que interpretam, é que a gente pode superar situações como essa e não cair numa armadilha de andar para trás. Uma sociedade que não permite liberdade absoluta, total, não é sociedade. Que as pessoas não tenham o direito à sua religião ou a não ter religião. Têm o direito de ter a sua opção sexual, seja ela qual for, ou não ter. Uma sociedade que as pessoas não criem nenhum problema por cor, pelo jeito de ser ou pela condição social. É a sociedade que nós devemos buscar. E, às vezes, eu vejo um país tão bonito, tão alegre, com um povo tão bom como o nosso, vivendo uma quadra não só de crise política, econômica, mas um caminho da intolerância, de não aceitar as diferenças, a não convivência. Isso me preocupa muito. Mas acho que, trabalhando todos, nós vamos superar. Eu fui criado na era do rádio. Meu pai me ensinou a gostar do rádio, eu gostava de notícia. Lá no Acre, para concluir mesmo, a gente começou a ver televisão, eu fui ver depois de ter vindo aqui uma primeira viagem para o Rio de Janeiro, preto e branco, mas a nossa televisão, essa história da Rede Globo, o doutor Felipe Dal foi importante nisso, como já foi dito, a gente assistia jornal e a novela 2 dias depois que tinha passado aqui no sul do país. Demorava 2 dias para a fita sair de Manaus, sair do Rio, chegar em Manaus, de Manaus para Rio Branco, porque eram 2 dias de avião, daqui para lá, e a gente assistia tudo com 2 dias de atraso. E nem reclamávamos. Hoje está tudo em tempo real e os desafios são outros. E eu espero que a Rede Globo encontre uma maneira de ajudar o Brasil a superar esses problemas como um veículo de comunicação e, principalmente, a enfrentar esse ambiente de absoluta intolerância que é absolutamente inaceitável para um país nos tempos de hoje. Muito obrigado.